Olá, me chamo Isabela Braz, sou professora de micropigmentação e design de sobrancelhas, professora credenciada do Micropigmentador de Sucesso, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre colorimetria. E você, tem muita dúvida sobre colorimetria? Geralmente as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas hoje eu estou aqui para esclarecer um pouco mais e mostrar para você que é mais simples do que você imagina, tá? Antigamente, realmente, era uma coisa muito confusa e parecia que ensinavam pra gente de uma forma que era pra gente realmente não aprender colorimetria, né? Era um negócio muito absurdo, a gente tinha que ver a cor da pele, identificar se a pele era quente ou fria, ver o fundo dos olhos, ver a cor do mamilo, pressionar a pele para ver se a pele ficava rosa. Era um negócio assim absurdo que a gente atendia, fazia o atendimento da cliente, mas com medo de errar, com medo de colocar a cor naquela cliente, porque se entendia que a tinta que a gente ia aplicar, ela tinha que ser diferente da temperatura da pele dessa cliente. Se a temperatura da pele da cliente fosse fria, eu tinha que aplicar um pigmento quente. Se a pele da cliente fosse quente, eu tinha que aplicar um pigmento frio. Caramba, era um sufoco. Hoje, com muitos estudos, a micropigmentação evoluiu muito e foi entendendo que também não era assim, que a gente não tinha o poder da pele, da melanina se misturar, né? Temperatura fria, quente com pigmento. Hoje é tudo muito mais simples, eu quero mostrar isso aqui para vocês, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Primeiramente, é um ponto que a gente tem que entender o que é frio, o que é quente, o que é um pigmento frio e quente, tá? Primeiramente, quando a gente fala de pigmento, pigmento é a composição, tá? Que compõe dentro da tinta. A tinta é esse potinho que já chega aqui pra gente pronto da fábrica, tá? Isso aqui a gente chama de tinta, o que contém dentro da tinta que a gente vai chamar de pigmento. Bom, pigmentos frios, fica mais fácil para vocês entenderem o que é pigmento frio. Vamos pensar assim num lugar bem frio, com neve. Não é uma cidade que é muito cinza. Então, tudo que está próximo à cor do frio são pigmentos frios. Então, a cor preta, né? O pigmento preto, azul, eles são mais escuros, então a gente chama de cores frias. Que são cores quentes? Vamos pensar num lugar uma praia bem legal, aquele sol lindo, calor, tudo que a gente ligar ao calor são cores. Laranja, né? Lembra do sol, amarelo, então são cores quentes. E quando a gente mistura essas cores frias com cores quentes, a gente costuma dizer que a gente vai amornar um pouquinho essa cor, né? Para não deixar uma sobrancelha tão preta, tão escura, a gente vai aquecer um pouquinho esse pigmento com as cores quentes, tá? Então, se eu tenho uma sobrancelha que o fio dela é mais escuro, que eu tenho que colocar uma tinta mais fria, para eu não colocar só essa tinta fria na pele da minha cliente, para não ficar um cinza, não ficar tão escuro, eu venho com pigmentos mais quentes, numa proporção menor, tá? Geralmente a proporção maior é da cor do fio da sobrancelha da sua cliente. No caso, a gente está dando o exemplo de um fio que seja de uma cor mais escura, mais preta. Então, a minha proporção maior, no exemplo, eu vou colocar 4 gotinhas de um pigmento frio e vou colocar 1, 2 gotinhas de um pigmento quente para amornar e a gente encontrar uma perfeição aí de cor
para que a gente atinja um marrom mais delicado. Ficou claro? Espero que sim, porque assim fica muito mais fácil de entender. E eu quero que vocês entendam como que é formado o grande... a gente está sempre buscando colocar um marrom perfeito na nossa cliente, né? Como que é formado essa tinta para chegar a um marrom perfeito? Bom, toda tinta ela é composta de 4 cores. A gente vai ter o preto, o vermelho, o amarelo e o branco. Juntando essas 4 cores, a gente chega ao resultado do marrom final. É só você pegar lá uma folha em branco, compra tinta guache, mistura lá, preto, vermelho, amarelo e branco. Vocês vão chegar, a gente aprendeu isso lá no colégio, lá quando a gente era criança, misturar as cores primárias, a gente chega ao tom do marrom perfeito. Então, toda tinta que vocês comprarem contém essas 4 cores, porém em proporções diferentes para a gente poder fazer vários tons de castanho. Ficou claro? Eu vou virar a câmera aqui para vocês observarem o que eu coloquei aqui no quadro. Como fica simples vocês entenderem como funciona a cor marrom. Então, como eu falei, toda a tinta contém 4 cores: branco, amarelo, vermelho e preto. Juntando essas 4 cores, a gente vai ter o tão sonhado marrom. E como que é feito? Marrom claro, marrom escuro, vai depender da proporção que eles acrescentam do branco, do amarelo e do vermelho, né? Quanto mais vermelho, mais esse castanho vai ficar com fundo avermelhado, castanho avermelhado. Quanto mais branco ele vai ficar, um castanho mais claro. Então as proporções vão alterando e a gente vai tendo vários tons de castanho. Mas todas as tintas contêm o amarelo, branco, vermelho e preto para chegar ao nosso tão desejado castanho. Bom, e por que toda micropigmentação, em média 1 ano depois, está acinzentada? A gente ainda não tem como fugir desse resultado. Vocês vão entender o porquê. O nosso corpo está em constante processo de regeneração celular e o nosso corpo entende que tem que colocar esse pigmento para fora, né? É um corpo estranho, ele entende que conforme vai acontecendo essas renovações celulares, vai expulsando essas partículas do pigmento. Então, a partícula do branco, amarelo e vermelho, elas são menores. Então, o corpo consegue expulsar mais facilmente essas cores. Quando dá 1 ano, mais ou menos, que todas essas partículas do branco, amarelo e vermelho, nosso corpo já expulsou, quem que ficou lá? O preto. E o preto, como já foi acontecendo essa regeneração celular e ele vai se decompondo, o preto mais claro, ele fica cinza. E como ele é uma molécula mais pesada, o nosso corpo não consegue expulsar totalmente da onde foi implantado. Então, com o tempo, toda a micropigmentação, a tendência dela é ficar acinzentada, tá? Claro que existem outras questões, existe peso de mão, existe o posicionamento correto da lâmina ou da agulha, mas isso já é um outro assunto a ser trabalhado, tá? Que também influencia muito na coloração final das suas sobrancelhas. Vocês já viram aquela sobrancelha azul? Às vezes não é porque usou uma tinta errada, né? É porque pesou muito na mão, mas isso já é um outro assunto para uma outra aula nossa. Então, a grande maioria, 1 ano depois, a micropigmentação está um cinza bem clarinho. Agora, eu já vi, vocês já viram também, que 1 ano depois
depois, a gente já viu sobrancelhas que ficam mais avermelhadas. Então, a gente vai entrar aí no assunto, dentro da pigmentologia, que tem pessoas, tem profissionais que usam pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. Então, vai dar essa diferença dependendo da tinta que a pessoa usa, a marca que ela usa. Algumas sobrancelhas no final, um ano depois, vai estar acinzentada e outras vão estar para um tom de vermelho. E isso vai ter diferença em relação a tinta que você está usando, a marca que você está usando, se ela é um pigmento orgânico ou se ela é um pigmento inorgânico. Bom, a gente hoje encontra tintas no mercado, usam pigmentos orgânicos. Antigamente, eles não recomendavam. Orgânico não tem nada a ver com a moda de hoje de alimentos orgânicos, não tem nada a ver, tá? Por que é pigmento orgânico? Porque na sua composição ele contém carbono e hidrogênio, que são composições que estão mais próximas ao nosso organismo, que a gente tem no nosso organismo, né? A gente contém carbono e hidrogênio, então o que é mais perto do funcionamento do nosso organismo, por isso que ele é chamado de um pigmento orgânico, porque ele contém carbono e hidrogênio. As partículas desses pigmentos, as partículas são menores. Com isso, eles contêm uma cor mais vibrante. Então, quando a gente compra uma tinta para lábios, se eu compro um pigmento orgânico, eu tenho essa cor mais viva. A tendência é que fique mais tempo na pele da minha cliente. Todo pigmento orgânico, ele é sintetizado, tá? A partir do carbon black. Hoje em dia as indústrias sintetizam tanto essa química que a nossa tinta final ela é feita da fuligem, de tanto que ela foi processada, que ela foi sintetizada. Então eles retiram essa cor preta, tá? Derivada do carbon black, que ela é retirada da fumaça, de tanto que foi, da fuligem, de tanto que ele foi sintetizado. Então hoje já existem várias marcas no mercado que são pigmentos orgânicos, que são excelentes, mas lembrando que como as suas partículas são menores, ele vai ficar mais tempo na sua pele. Então agora vamos falar de pigmentos inorgânicos. Os pigmentos inorgânicos, diferentes dos pigmentos orgânicos, eles não contêm ligações de carbono e hidrogênio. Pigmentos inorgânicos, eles são gerados de óxidos metálicos. Um dos principais óxidos metálicos é o óxido de ferro, onde ele é sintetizado e dele vai ser originado, retirado do óxido de ferro, o preto, o amarelo e o vermelho, que misturando os três, a gente tem origem ao marrom. Pigmentos inorgânicos, as partículas são maiores, então a gente consegue fazer, até uma dica legal aí para vocês, no pigmento inorgânico, como as partículas são maiores, eles são mais pontudinhos. Quando a gente faz uma shadow, a gente consegue ver o resultado do pixels tão desejado muito mais facilmente quando a gente usa um pigmento inorgânico. Então, eu tenho certeza que assim, a gente vai desmistificando toda aquela ideia, todo aquele conceito de que colorimetria era um bicho de 7 cabeças. E eu acho que fica muito mais simples vocês entenderem que simplesmente toda tinta contém 4 cores, branco, amarelo, vermelho e preto, e que juntando essas 4 cores, você tem o efeito tão desejado marrom. Então, se você entende a colorimetria, você aprende a ser livre dentro da sua profissão.
Por quê? Existem marcas que vai te dar a fórmula pronta, né? Eu comprei uma marca Y e vem junto o papelzinho dizendo, olha, você tem que usar 5 gotas do castanho escuro, uma gota do amarelo, uma gota do laranja, em peles com o pelo castanho claro. Aí vem lá para você usar em loiras. Você tem que usar 7 gotas de tal, 2 gotas de tal. Então eles já te mandam, o fabricante manda uma fórmula pronta para você ficar preso à marca. Mas quando você é livre, quando você entende a matemática das cores, entende como funciona, o que compõe a sua tinta, você pode usar qualquer marca. Você não precisa comprar todas as cores que a marca te oferece. Simplesmente com 3 cores, uma cor fria e 2 quentes, você consegue fazer várias tonalidades para a sua cliente. Você consegue personalizar a sua cor. Então você passa a ser livre, entendendo a colorimetria de uma forma muito mais simples. Eu espero que eu tenha ajudado bastante aí na sua profissão, que tenha esclarecido você um pouco com a colorimetria. E de coração eu fico muito feliz de estar aqui podendo passar isso para vocês, tá bom? Então, o meu grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e aguardo vocês na próxima aula.